Olá, pessoal. Aqui é o Dr. Hugo Mendes, promotor de justiça, e hoje vamos mergulhar num tema que está fervendo: o apoio de Donald Trump a Jair Bolsonaro. As acusações de que o ex-presidente brasileiro está sendo perseguido por ser um líder da direita e o que isso pode significar para as eleições de 2026. Vou trazer uma análise clara, com aquele papo reto, trazendo a experiência de quem acompanha os bastidores da justiça e da política há anos. Então, se prepara, pega um café, porque esse vídeo vai ser daqueles que te prendem até o final, com fatos, reflexões e um toque de sabedoria. No dia 7 de julho de 2025, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, foi à sua rede social, a Truth Social, e jogou uma bomba. Disse que o Brasil está tratando Bolsonaro de forma injusta. Chamou as investigações contra ele de caça às bruxas e mandou um recado claro: deixem Bolsonaro em paz. No dia seguinte, 8 de julho, ele reforçou, dizendo que as ações contra Bolsonaro, sua família e seus apoiadores são uma perseguição política. Trump ainda destacou que Bolsonaro é um líder que ama seu povo e que o lugar dele é nas urnas, não nos tribunais. Isso mexeu com o Brasil. O presidente Lula rebateu, dizendo que o Brasil é soberano e não aceita interferência externa. O Supremo Tribunal Federal, STF, que está no centro dessa história, também sentiu o impacto. Mas o que isso tudo significa? Vamos por partes, porque o cenário é complexo, e eu vou te guiar com calma, clareza e um olhar crítico. Vamos começar pelo básico. Por que Bolsonaro está nessa encruzilhada? Desde que deixou a presidência em 2022, ele enfrenta uma série de investigações. A mais séria é no STF, onde ele é réu, acusado de liderar uma tentativa de golpe para impedir a posse de Lula. A Procuradoria-Geral da República, PGR, trouxe uma denúncia pesada, listando crimes como golpe de Estado, organização criminosa armada e dano qualificado. As provas incluem discursos de Bolsonaro questionando as urnas eletrônicas, a delação do seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, e até uma minuta de golpe encontrada pela Polícia Federal. O ápice foi o 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores invadiram a Praça dos Três Poderes, num episódio que muitos chamam de tentativa de ruptura democrática. Mas Bolsonaro e seus aliados contam outra história. Eles dizem que ele está sendo alvo de uma perseguição política, liderada pelo STF, especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes, e apoiada pelo governo Lula. Segundo eles, as investigações são uma tentativa de silenciar a direita brasileira, que vê Bolsonaro como um defensor de valores como liberdade, família e patriotismo. E é aqui que o apoio de Trump entra como um divisor de águas. Trump não é só um político, ele é um símbolo global da resistência conservadora. Quando ele chama as investigações de caça às bruxas, ele está validando a narrativa de Bolsonaro, que ressoa com milhões de brasileiros que sentem que o ex-presidente foi injustiçado. Trump, que enfrentou suas próprias batalhas judiciais, nos EU, sabe como usar essa narrativa para mobilizar apoiadores, e seu apoio dá a Bolsonaro um palco internacional. Esse gesto de Trump não é só um post nas redes. Ele tem peso. Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, está nos Estados Unidos desde março de 2025, articulando com republicanos e figuras próximas a Trump, como o secretário de Estado Marco Rubio, para pressionar por sanções contra autoridades brasileiras, e como Moraes. Em maio, Rubio mencionou a possibilidade de usar a Lei Global Magnitsky, que pune violações de direitos humanos contra o ministro do STF. A Trump Media, empresa de Trump, até entrou com uma ação na Flórida, questionando decisões do STF que, segundo eles, afetam a liberdade de expressão. Isso mostra que o apoio de Trump não é só simbólico. Ele pode trazer consequências reais, políticas e até econômicas.
Como promotor de justiça, eu acompanho processos como esse de perto e vou te explicar o que está rolando no campo jurídico. A denúncia da PGR contra Bolsonaro é séria. Ela traz provas como a delação de Mauro Cid, que detalha reuniões onde Bolsonaro teria pressionado por ações para contestar o resultado das eleições de 2022. Tem também a minuta do golpe. Um documento que falava em decretar estado de sítio e anular a vitória de Lula. Os discursos de Bolsonaro, desde 2019, questionando as urnas, são usados como prova de que ele preparava o terreno para deslegitimar o processo eleitoral. O STF aceitou a denúncia e o julgamento está se aproximando, possivelmente ainda em 2025. Se condenado, Bolsonaro pode enfrentar penas duras. Crimes como golpe de Estado podem somar anos de prisão. Mas vamos olhar pelo outro lado. Bolsonaro e seus aliados argumentam que as provas são frágeis e que as investigações têm motivação política. A delação de Mauro Cid, por exemplo, foi feita sob pressão, segundo eles, e a minuta do golpe nunca foi colocada em prática. Além disso, os discursos de Bolsonaro sobre as urnas podem ser interpretados como liberdade de expressão, não como incitação a crimes. A narrativa de perseguição ganha força porque o STF, e especialmente Alexandre de Moraes, tem adotado medidas duras, como prisões de apoiadores e bloqueios de redes sociais, que muitos veem como exageros. Essa percepção de injustiça é o que mantém a base de Bolsonaro unida, e o apoio de Trump amplifica isso, dando uma dimensão global à história. Será que o STF está realmente perseguindo Bolsonaro por ele ser da direita? Como promotor, eu digo, as provas existem e o Supremo está seguindo o rito legal. Mas não dá para ignorar que o clima de polarização faz com que qualquer ação contra Bolsonaro seja vista como política por seus apoiadores. E num país onde a confiança nas instituições está abalada, essa narrativa de perseguição encontra terreno fértil. Trump, ao entrar nessa briga, está jogando lenha na fogueira, mas também está dando a Bolsonaro uma chance de se posicionar como vítima de um sistema que, segundo seus apoiadores, quer calar a voz do povo. Agora, vamos falar de 2026, porque é aí que o jogo político pega fogo. Bolsonaro, mesmo inelegível até 2030 por decisão do TSE, ainda é uma força imensa. Pesquisas, como as do Paraná Pesquisas, mostram ele empatado com Lula em intenções de voto, mesmo sem poder concorrer. Isso prova o peso dele, especialmente entre evangélicos, moradores do interior e eleitores que valorizam pautas conservadoras. O TSE o condenou por abuso de poder na campanha de 2022, mas Bolsonaro aposta na narrativa de perseguição para manter sua base mobilizada. E o apoio de Trump é um trunfo poderoso nessa estratégia. Sem Bolsonaro na disputa, a direita precisa de um novo líder. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, é um nome forte, com uma gestão bem avaliada. Romeu Zema, governador de Minas, também está no radar. E não dá para descartar Michele Bolsonaro, que tem carisma entre os evangélicos e pode herdar o apoio da base bolsonarista. Mas a fragmentação da direita é um desafio. Enquanto isso, Lula enfrenta dificuldades. A aprovação dele está em 24%, segundo o Datafolha, por causa da inflação e outros problemas. Mas ele ganhou uma carta na manga: o discurso da soberania nacional. Na cúpula do BRICS, Lula bateu na tecla de que o Brasil não aceita interferência externa, e isso ressoa com brasileiros que têm orgulho da independência do país. O apoio de Trump pode galvanizar a base bolsonarista, mas também tem riscos. Muitos eleitores, mesmo os que gostam de Bolsonaro, não curtem a ideia de um líder brasileiro tão alinhado com um presidente estrangeiro. Isso pode afastar os moderados, que são decisivos numa eleição. Por outro lado, se Trump pressionar,
Com sanções ou apoio explícito a um candidato da direita, pode inflamar os apoiadores de Bolsonaro, criando uma onda conservadora. Mas também pode gerar uma reação nacionalista, fortalecendo Lula ou outro candidato da esquerda. O apoio de Trump coloca o Brasil num tabuleiro geopolítico. Os slaipas sob Trump têm adotado uma postura agressiva contra países que não seguem sua linha. Sanções contra autoridades brasileiras, como morais, ou pressões econômicas, como tarifas sobre soja e carne, não são impossíveis. Eduardo Bolsonaro está nos Eboalá articulando isso. E figuras como Marco Rubio já sinalizaram apoio. Mas essa estratégia é arriscada. O Brasil é uma potência regional, com laços fortes com a China, que é rival dos EMEA. Uma pressão direta de Trump poderia empurrar o Brasil para mais perto da China, o que seria um desastre estratégico para os americanos. Além disso, a narrativa de perseguição de Bolsonaro depende de apoio internacional. Eduardo tem se reunido com líderes conservadores na Europa e nos Mercosur, tentando pintar o Brasil como um país onde a liberdade está em risco. Mas os atos de 8 de janeiro são vistos como um ataque à democracia pela comunidade internacional. E isso enfraquece o discurso bolsonarista lá fora. A União Europeia, por exemplo, já expressou apoio às investigações do STF. Então, o apoio de Trump pode ser um trunfo, mas também pode isolar Bolsonaro no cenário global. Como promotor de justiça, eu vejo essa história como um momento decisivo para a nossa democracia. Bolsonaro é um líder que desperta paixões, com uma base leal que acredita nos valores que ele defende: família, liberdade, patriotismo. As investigações contra ele são baseadas em provas, mas também alimentam a percepção de que a direita está sendo silenciada. O apoio de Trump dá força a essa narrativa, mas também levanta questões. Até que ponto um líder estrangeiro deve se meter nos assuntos do Brasil? E como nossa democracia vai lidar com essa polarização? O STF está mostrando que ninguém está acima da lei, e isso é essencial para uma democracia saudável. Mas a forma como as investigações são conduzidas, com prisões e bloqueios de redes sociais, pode reforçar a ideia de que há 2 pesos e 2 medidas. A confiança do povo nas instituições está em jogo, e isso vai ser crucial em 2026. A direita, com ou sem Bolsonaro, precisa se unir em torno de um projeto que fale ao coração dos brasileiros, mas sem depender tanto de figuras externas como Trump. O que pode acontecer? Vamos imaginar alguns cenários. No mais provável, Bolsonaro enfrenta o julgamento no STF e, com as provas atuais, pode ser condenado. Isso não acaba com o bolsonarismo, porque a narrativa de perseguição vai continuar mobilizando a base. Um aliado como Tarcísio ou Michele pode tentar herdar esse apoio, mas a direita vai precisar de unidade para vencer em 2026. Outro cenário, menos provável, é uma reviravolta jurídica. Um recurso no STF ou uma anistia no Congresso que traga Bolsonaro de volta ao jogo. Mas isso é difícil, dado o rigor das investigações. Um cenário mais extremo seria uma escalada internacional, com sanções dos EUABs contra o Brasil. Isso seria um desastre para ambos os lados, mas com Trump, nada é impossível. O Brasil, por sua vez, pode responder com uma onda nacionalista, fortalecendo Lula ou outro candidato que defenda a soberania. A longo prazo, o bolsonarismo vai depender da capacidade de se reinventar, com lideranças que mantenham o apelo popular sem os entraves judiciais de Bolsonaro. Chegamos ao fim, e eu te pergunto, o que você acha disso tudo? Será que Bolsonaro está sendo injustiçado, como Trump diz? Ou será que nossa democracia está mostrando força ao enfrentar um líder poderoso? Como promotor, eu acredito que o Brasil tem instituições sólidas, mas também tem um povo apaixonado, que quer ser ouvido. As eleições de 2026 vão ser um momento de escolha
entre polarização e diálogo, entre soberania e influências externas, entre o passado e o futuro. Quero ouvir vocês. Deixem suas opiniões nos comentários, compartilhem esse vídeo e vamos continuar esse debate. O Brasil está num momento crucial e cada voz importa. Até a próxima e fiquem de olho no que vem por aí.